Então, bem-vindas a mais uma sala Blue Violet, que é a sala virtual do site Vamos Meditar. Eu sou Ana Cristina Coda e sou responsável pelo site, por essa sala. A gente está na reta final dessa temporada. Eu brinco que eu deixei o melhor para o final, porque são temas que para mim são muito caros, né? Muito importantes nesse momento. E felicidade enorme ter conseguido a companhia dessas duas pessoas que eu realmente gosto muito e tenho uma grande admiração, que é a Clarissa Medeiros e a Mariana Amaral. A Mari, ela é idealizadora, né, da virada sustentável e também toca aquilo ali no dia a dia na produção, e também idealizadora da virada Zen. Agora, o mais legal de tudo isso é que ela tem 4 filhos, sendo 2 adultos, né? Que é realmente uma coisa, tipo, impressionante. E a Clarissa, né, essa querida mentora, especialista em mulheres, é uma das pessoas que eu confio muito, né? E eu sou muito chata, todo quem me conhece sabe, assim, eu realmente gosto muito de gente que faz as coisas com muita qualidade. A Clarissa, tudo que ela faz tem muita qualidade, tanto que é uma das pessoas que eu realmente recomendo, né, para esse trabalho de mentoria. E com essa atenção especial há muito tempo já para as mulheres, né, esse desejo de trazer um feminino novo. Bom, a gente vai começar a conversar agora. Vocês podem perguntar a hora que vocês quiserem, né? As pessoas também, provavelmente, mais gente vai entrar nesse período, nos próximos minutos. E aqui é uma sala que é de todo mundo, eu sempre falo assim, nossa sala não é minha, a sala é nossa. E a ideia é a gente jogar esse tema e começar a trocar sobre esse assunto, tá? Então, eu acho que uma coisa que, para mim, sempre chama muita atenção, né? É que parece que todo mundo sabe que as mulheres são muito fortes. Todo mundo brinca que se dependesse dos homens terem filhos, a gente não tinha mais gente no mundo, né? Todo mundo sabe que a mulher dá conta de um monte de coisa ao mesmo tempo. E para mim é muito difícil entender porque a mulher ainda é vista como muito frágil e por nós mesmos, né? Parece que tem uma coisa assim, a gente conversou muito sobre isso, sobre essas informações magnéticas que a gente carrega geracionalmente e tudo mais. Mas por que é tão difícil a gente assumir, né, esse lugar que não é mais tão frágil, ou pelo menos não é tão dependente, que deveria ter muita autonomia, né? Acho que essa palavra, para mim, autonomia, é muito importante hoje no feminino. Então, eu queria saber, fiquem à vontade, meninas. Clarissa, se quiser começar, a Mari está com uma carinha pensativa. Boa noite a todas, boa noite, Cris Coda, obrigada pelo convite, a admiração é totalmente recíproca, fiquei muito animada quando você propôs esse tema e a provocação do que está pegando com as mulheres, porque é um tema assim, simples da gente comentar, por isso a gente tem até as 11h30, né, para responder essa primeira pergunta. Hoje a gente vai chegar, temos 45 minutos para continuar conversando sobre o assunto. Mas assim, brincadeiras à parte, quando você lançou essa questão, eu comecei a refletir bastante sobre isso, e para mim vieram duas coisas principais sobre essa questão da autonomia da mulher e desse sexo frágil versus a força, né? Olhando num contexto mais amplo, e eu vou beber muito na fonte da ciência quântica, que é a minha área de estudo há muitos anos e tal, eu vejo assim que existe uma confusão ainda na nossa sociedade entre fragilidade e fraqueza, e uma confusão maior ainda entre fraqueza e emoções. Então, sentimentos e emoções são atribuídos como fraqueza, e
por as mulheres serem naturalmente mais emotivas, por a gente ter, vamos assim por dizer, um senso de identidade que está no coração também. A mulher, ela, além de ter um senso de identidade relacionado ao cérebro, ao pensamento, a gente também tem um senso de identidade relacionado ao sentir, e que é naturalmente mais desperto, né, no feminino do que no masculino. O que não quer dizer, obviamente, que os homens não possam ser sensíveis, inclusive a gente percebe hoje um movimento lindo de despertar da sensitividade do masculino, mas o fato é que a mulher, ela tem um senso do eu que transcende o pensamento, que está ligado ao sentir. E isso historicamente vem sendo atribuído, considerado uma fraqueza, né? Então, acho que daí vem essa certa condenação do sentir. A gente ainda está numa sociedade que não acolhe os sentimentos. Tudo é racionalização, tudo é o mental. Ainda tem uma visão muito do ser humano como uma espécie de máquina, onde o sentir ele não é incluído, ele não é respeitado, ele não é considerado. Então, eu acho que tem essa distorção de significado. E aí, quando a gente olha, isso um pensamento, vamos dizer, mais sistêmico. E quando a gente olha para a questão mais específica da nossa autonomia, e acho que isso dá pano para manga ao longo do encontro todo, eu vejo que as mulheres da nossa geração, e até as mais jovens, as mulheres que têm pelo menos 30 anos hoje, ou mais, na média, a maioria foi criada para um mundo que não existe mais, né? Ou que talvez já não existisse quando a gente era criança. Então, nós não fomos educadas para ter autonomia, a gente foi educada para ser boas meninas, boas mães, no máximo ter um bom emprego. E de lá para cá tudo mudou. Então, eu vejo que tem muito essa confusão da fragilidade com fraqueza e fraqueza com sentimento. Então, associa a mulher a um sexo frágil, que é um mito, né? É um mito, porque a gente tem uma força muito grande. Agora, também tem a distorção em relação à questão da força física. Obviamente que, do ponto de vista da força física, nós somos mais frágeis, a gente tem menos força. Isso é uma questão de constituição biológica, mas que não é só da mulher humana, de todas as espécies. Claro que tem exceções, mas se a gente pensar em termos da nossa natureza, o corpo do macho ele é mais forte. Então, como também é uma cultura que valoriza demais o material e o corpo, acho que fica esse estigma, né? A mulher tem o corpo mais frágil, a mulher é emotiva, então ela é fraca. E o resto é história, né, Cris? Muita história, né? Muita história. E aí, Mari? Tem que ser Olha, teu microfone tá desligado. para mim a Mari, ela é um exemplo da mulher que ressignificou essa questão da força, porque ela combina uma doçura, né, uma docilidade com um grande poder, né, uma grande força. E certamente foi educada como nós para ser uma boa menina, mas você deu a volta nisso, né, Mari? Conta pra gente. Ai, obrigada pelo feedback, obrigada pelo convite, Ana. Eu acho que, mais do que nunca, isso aqui que a gente está fazendo agora, que é um encontro de mulheres, ele é extremamente necessário, porque a gente, como mulheres, e se vendo como irmãs, a gente ganha muita força, é um potencial assim incrível. E na minha trajetória de vida, eu vou contar um pouquinho, até para vocês entenderem porque eu estou aqui. Se não fossem as minhas amigas, minhas irmãs, que sempre me acolheram, acho que eu não estaria aqui hoje, porque a gente tem esse poder, né, de se ajudar, se acolher, essa coisa do feminino da mulher, né? E a gente tem que cada vez mais se conectar com isso e tirar, sabe, a comparação, né, o sentimento de inferioridade que às vezes tem, né, que até aquela brincadeira, a mulher vai ver outra mulher, ela se arruma mais, né? Cada hora a gente tem que se policiar mais sobre isso e olhar umas para as outras como irmãs, porque o feminino já é tão massacrado, gente. Né? Eu estava vendo alguns números aqui que eu fiquei bem assustada, sabe?
40% das mulheres no Brasil já sofreram assédio. Abuso na infância, então, é um número assim assustador, né? Não adianta a gente falar, o mundo cor-de-rosa. Não é, porque de 10 amiguinhas, 8 aconteceu alguma coisa. Então, fora o quê? Uma herança do patriarcado, de muito preconceito, muito machismo, muita coisa que a gente sofreu, né? A herança nossa também materna, feminina, eu percebi que isso é uma coisa muito forte também nas mulheres, né? O que era certo para nossa avó era certo para nossa mãe. Aí a gente cresce achando às vezes que aquilo da nossa mãe é certo e demora para a gente descobrir que a nossa mãe é ser humana e que ela erra também. E quando a gente vê, a gente está repetindo as coisas. Mas, para resumir um pouquinho, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu adoro contar histórias. Então, eu fui vítima já de muitas coisas. Primeiro que eu engravidei na adolescência. Uma coisa, assim, terrível. Ao mesmo tempo maravilhosa, mas terrível, porque imagina uma menina com 16 anos grávida, quantas coisas ela não acontece com ela, ela é obrigada a amadurecer. E, além disso, estou no meu terceiro casamento, e tenho 4 filhos, sendo que os 2 primeiros filhos são do primeiro casamento, o segundo é do terceiro casamento, e o quarto filho o segundo casamento mais um filho, e o terceiro casamento outro. Gente, vocês não têm noção a confusão, 2 ex-maridos, os filhos. Só que antigamente eu tinha vergonha de contar isso. Por quê? Porque se um homem vai falar isso, é garanhão, maravilhoso, olha lá, que bonito, come todas, tá cheio de filho aí espalhado no mundo, é um machão. Agora vai a mulher falar isso. Nossa, será que ela vai casar de novo? Né? Gente, mas saiu aí distribuindo filhos pelo mundo, então assim, muito preconceito. Só que eu sou do tipo que eu fecho os olhos pro preconceito e vou tocar minha vida, sabe? Não quero saber, sabe? O casamento não tá bom, a vida da gente é uma só. Eu não vou ficar empurrando com a barriga, né? E foi assim que eu fiz. Eu decidi ser feliz. E nunca parei a minha vida também por causa disso. Eu me formei, sempre estudei, sempre viajei, e nunca desisti dos meus sonhos, e principalmente em relação a projetos. Sempre gostei de fazer projetos, sempre de trabalhar. Sou uma comunicadora nata, que já nasci assim, empreendedora também. Então, claro, não tem como a gente não sofrer com tudo isso, né, que envolve o feminino, mas eu sinto também que é uma escolha da gente, né, de que lugar a gente quer ficar. Se a gente quer ir para cima, assim, eu vou atrás da minha felicidade, eu vou fazer e vou acontecer, ou se eu quero escolher ficar no lugar da vítima. Poxa vida, o casamento não deu certo, gente, esses filhos dão muito trabalho, sabe? Eu acho que a gente, como mulher, a gente veio com uma coisa que é o principal, sabe? Essa capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, sabe? A gente é multi, e não é à toa que a gente tá aí, ó, bombando, né? Mostrando que a gente é muito mais, né? Que graças a Deus os números têm aumentado, né? Então a gente está cada vez mais sendo mais reconhecidas, porque olha, todas vocês aqui, tenho certeza, tá todo mundo assim, ó, girando um monte de pratinho para todos ficarem em pé e ficar todo mundo bem, né? A gente tem esse poder, gente, isso é um tesouro e que às vezes a gente esquece de valorizar, sabe? Quantas coisas a gente consegue fazer? Você vai lá e você faz a comida, você cuida da criança. A quarentena agora está vindo para provar isso, né?
A quarentena veio muito para a gente se olhar para dentro, recolher e perceber, e a gente consegue perceber que quanta coisa a gente pode fazer, né? A minha mãe dizia, a mulher é a vela acesa da casa. E nós somos mesmo, gente. Porque a gente tem a capacidade de criar o ambiente de onde a gente está. E a gente tem essa força dentro da gente. Claro, passamos por dificuldade, às vezes a gente se abate. Mas se a gente parar e respirar, você busca isso. Você tem isso dentro de você. Né? Então, é isso que eu acho que é o mais lindo de ser mulher. É isso. O que você está falando, Mari, me lembra muito a conversa que a gente teve, que para mim chama muita atenção nos últimos tempos, como a qualidade do amor, ela é o que diferencia o feminino, né? E mesmo essa capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, não deixa de ser uma expressão desse amor, né? Porque ela está pensando em ajudar todo mundo e fazer todas as coisas ao mesmo tempo. E eu vejo você eu acompanhei você em algumas das viradas, como seu olho brilha, né? Aquela coisa do amor, né? Sim. Que é essa coisa de realmente extrapolou, né? A maternidade, foi para o mundo, quer fazer um bem para o mundo, né? E já que estamos falando de carreira, né? Também, quais são os mitos entre carreira e o feminino e a maternidade, né? Para você? Para mim, eu sempre achei que assim, a gente tem que saber administrar bem o nosso tempo, se a gente quer fazer tudo, sabe? Eu acho que você pode ser mãe, você pode ser uma profissional bem-sucedida, se você conseguir colocar cada coisinha no seu quadrado, na sua caixinha, do seu jeitinho, e administrar o seu tempo para cuidar bem de tudo isso, cada vez um pouquinho de cada, né? Às vezes a criança, né, ela quer muito da gente. E se a gente não dá o 100%, não posso ficar culpada. A criança tem que entender que eu vou ter 20% ali, mas vou ter 20% de qualidade. Né? E também se apoderar disso, assim, sabe? Dos seus sonhos. Né? E colocar eles em primeiro lugar. Porque filho cresce, por exemplo, eles vão tomar conta da vida deles. E vocês? Como é que vocês vão ficar? Então, sabe, a carreira da gente, nos dias de hoje, tem que estar em primeiro lugar. Porque é até uma questão de sobrevivência para a nossa família. Né? Claro que a gente prioriza bastante a família também, o filho, mas é tudo certo, tudo na hora certa. Sabe, é a hora para o filho, é a hora para o trabalho, saber dividir bem o tempo. E o que você falou sobre o amor, eu também acho muito importante, porque a gente, no meu trabalho, por exemplo, eu amo o que eu faço, sou muito realizada. Então já deixou até de ser um trabalho. Eu sou aquela que acorda e falo, vamos lá, nossa, não vou embora, todo mundo vai embora do escritório. Não, eu quero ficar só mais um pouquinho, me deixa só mais um pouquinho que eu tô adorando estar aqui. Tal, porque vira tudo uma coisa só. Quando você está conectada com o seu propósito, amando o seu trabalho, tudo vira uma coisa só. E essa quarentena está mostrando isso mais ainda pra gente, né? Que para mim não existe mais divisão onde é o trabalho, claro, existe divisão de tempo, sabe? Tal hora eu não vou falar muito de trabalho, eu vou jogar tênis, sabe? Vou fazer outra coisa, ou eu vou caminhar com meu filho. Mas se você está conectado com o seu trabalho, com o coração, né? Aí você falou do amor. O amor, eu acho que a gente fica, às vezes, muito presa ao amor masculino, né? Amor romântico. Né? E a mulher precisa do amor para sobreviver. E se não tem o amor romântico, vamos buscar outros lugares de amor.
né? Amor pelo trabalho, amor pela família, pela natureza. Tem um monte de gente agora descobrindo que ama fazer pão, outras descobrindo que amam cuidar do jardim e fazer bolo. Então, é com esse amor que a gente se conecta com esse coração. Isso, gente, acaba criando um magnetismo, porque quando o amor está forte dentro da gente e a gente dá, a gente recebe sem perceber, a coisa vai fluindo, você nem percebe. Então o amor, eu tenho o amor como uma grande ferramenta, assim, tanto no meu trabalho, né? E às vezes, assim, se você estiver se sentindo um pouco seca, assim, de amor, fala, gente, porque não é fácil também, às vezes, manifestar amor, né? Tem um exercício que é muito legal, que é você buscar cenas, assim, do passado, da infância, né? Ou o rosto de alguém que você ama muito, e ficar imaginando naquele rosto. Então, aí você traz esse sentimento para o seu dia. Porque com amor, gente, a gente vai longe, muito longe. Você me lembrou também que dizem os psicólogos que por mais que você dê amor para uma criança muito pequena, nunca vai ser o suficiente, então não adianta, entendeu? Ela sempre vai querer mais. E eu acredito que nenhum filho é feliz com uma mãe infeliz. Então, eu acho que mães felizes fazem filhos mais felizes. Mas, claro, e aí dentro da sua experiência que você acompanha das mulheres fazendo essa divisão entre o seu papel dentro de casa, o seu papel na carreira, o que você podia dizer para a gente? É interessante esse tema, porque eu tive duas influências bem fortes na minha criação, que um lado foi a influência da minha família materna, onde tem três gerações de mulheres fortíssimas que trabalhavam, que faziam acontecer, além de serem ótimas banqueteiras. Então, eu tive assim um paradigma de mulheres fortes que vão à luta, mas que ao mesmo tempo eram prendadas, como se dizia antigamente, né? Essa combinação. Mas que mulheres mais liberais, a minha mãe, enfim, sempre trabalhou, uma profissional que desenvolveu uma carreira fortíssima, inclusive se destacou muito na área acadêmica, chegou no topo da carreira dela e na hora de se aposentar, ela investiu tudo que ela tinha no novo negócio, se tornou uma empreendedora aos 50 anos, né? Hoje ela tem 70, é uma empresária e tal, que eu admiro muito. E do lado do meu pai, uma família mais conservadora, a minha avó paterna dona de casa, minhas tias gêmeas profissionais, mas assim, com o feminino mais conservador, mais ancoradas dentro do paradigma do patriarcado mesmo. E eu não recebi uma clara orientação assim de, bom, como é que tem que ser com você, né? De um lado eu ouvia coisas como tem que casar, mulher que não casa não presta, e do outro tem que trabalhar, tem que se virar, tem que ganhar sua grana, tem que fazer acontecer. Então eu fui trilhando os meus caminhos e fui descobrindo como que é equilibrar tudo isso na prática. E assim, desde jovenzinha, né, eu por um tempo persegui esse paradigma da Mulher Maravilha. Eu sempre quis ser uma grande líder e ter um trabalho de impacto, isso desde cedo. Eu comecei a trabalhar com 16 anos e com 22 eu já era gerente de uma multinacional. Então eu tinha essa ambição, né, por me realizar na carreira. Mas ao mesmo tempo eu tinha um emocional muito frágil e sofri muito de estresse. Então essa busca por um equilíbrio no sentido, equilíbrio não no sentido de tudo ficar no mesmo patamar, mas de conseguir ter uma vida profissional ativa e produtiva e próspera e ao mesmo tempo ter saúde mental, ter saúde emocional, ter saúde física, foi algo que me desafiou e me acompanhou desde cedo. Então, eu comecei a minha jornada de autoconhecimento aos 17 anos, não motivada necessariamente por uma espiritualidade, mas no primeiro momento por a busca de um equilíbrio e bem-estar. Eu queria ter paz de espírito, eu tinha uma mente muito conturbada e eu tinha muita ansiedade, muitas preocupações e muito medo da vida, né? Então eu me dediquei muito a estudar esse tema de como ter equilíbrio na vida, como ter equilíbrio na carreira, o papel do autoconhecimento.
acho que a coisa que eu mais dediquei atenção na minha vida foi o autoconhecimento, foi construir essa força interior e a capacidade de estabelecer pesos e medidas para as coisas. E a conclusão que eu cheguei, a partir da minha própria experiência e de todos os autores também que eu acompanhei, dos mentores que me orientaram, é que esse paradigma da Mulher Maravilha e essa busca do equilíbrio perfeito, que isso é uma ilusão, é um mito. Que, na verdade, o que a gente precisa não é ficar buscando um ideal de perfeição que nunca chega, e sim ter a sabedoria de perceber o nosso momento de vida, no aqui e agora, onde nós estamos, e entender qual é a sua prioridade. Entendendo que as prioridades mudam de tempos em tempos. A prioridade não é sempre a mesma. A gente sabe disso, porque a vida é dinâmica. Então, é óbvio que se você acabou de ter um bebê, você vai ter prioridades que são diferentes de uma mulher que já tem um filho grande ou de uma mulher que não tem filhos. Se você acabou de casar ou se você acabou de divorciar, se você está num namoro ou se você está sem ninguém, se você acabou de assumir um cargo ou se você foi demitida, enfim. Conforme o contexto, as nossas prioridades mudam. E quando a gente consegue tirar a atenção dessa busca frenética por manter as coisas num patamar de perfeição e de equilíbrio que nunca chega, e passa a se perguntar qual é a minha prioridade hoje, a maior, e qual é a segunda maior prioridade, e qual é a terceira maior prioridade, a gente consegue ter essa sensibilidade de quais são as 3 coisas mais importantes desse momento e se concentra em administrar isso, a gente consegue ter muito mais felicidade, muito mais calma, a gente consegue ter uma saúde melhor, porque a saúde não é só a ausência de doença, né? A saúde é o quanto que você se sente bem na sua própria companhia, eu vejo assim, né? Eu me considero saudável sempre que eu percebo que eu estou em paz na minha própria companhia. Foi o que eu sempre busquei, né? Como ideal de felicidade. Ter essa paz, esse centramento. Tem uma metáfora muito interessante das bolas de vidro em contraposição às bolas de borracha. Vocês lembram dessa? Já conhecem essa analogia? É muito simples e muito poderosa. O Joe Papasan, que é autor desse livro, que ele chama, o livro se chama A Única Coisa, é muito interessante, vale a pena ler. O original em inglês é The One Thing, acho que é a única coisa. E ele nos ensina que na vida, a cada momento, alguns setores da nossa vida são bolas de cristal, ou seja, aquilo que se você deixar cair vai espatifar e depois para juntar os caquinhos é muito difícil. E outras são bolas de borracha, do tipo daquela pula-pula, que se você soltar, ela vai quicar e vai voltar em algum momento para tua mão. Só que isso não é estanque, é um movimento dinâmico. O que é uma bola de cristal hoje, daqui a um tempo pode ser uma bola de borracha. Então, se a gente fica atenta a esse movimento dinâmico da vida e fala, bom, galera, minha prioridade agora é essa, é nisso que eu vou pôr energia. E aí eu vou administrar a frustração dos outros ou o meu próprio perfeccionismo de entender que não dá para dar conta de tudo, ao mesmo tempo, né, e eternamente, mas que a gente pode gerenciar a vida por meio de prioridades, uma perspectiva muito mais positiva se abre. E desde que eu aprendi isso, faz aproximadamente uns 6 anos, eu recebi essa mentoria da minha primeira mentora lá na Califórnia, e isso mudou completamente a minha vida. Eu reduzi muito o meu nível de estresse. Então, eu acho que é possível a gente ter a vida que a gente quer ter o estilo de vida que a gente valoriza, sendo mãe ou não sendo mãe, sendo casado ou não, né? Cada uma dentro da sua escolha, ou cada uma dentro do que desdobrou na vida, né? E estabelecendo prioridades a cada momento. E você falou do seu começo de carreira, né? Que você era uma pessoa, uma mulher muito mais sensível e sofreu todas as questões que a gente conhece, né? Do machismo, principalmente dessa nossa geração de quando a gente era jovem. E também daí tem a questão que a Mari levantou no começo sobre esses índices, né? De abusos e violência.
essa culpa que a gente sente por se emancipar, que é uma coisa que parece estar no inconsciente, né, do feminino, que leva, que carrega em si uma culpazinha velada, não, óbvio que não é de todo mundo, mas eu acho que a grande maioria, por estar fazendo esse movimento, ele tem a ver um pouco, assim, esse abuso tem um pouco a ver com essa tentativa de deixar a gente continuar se sentindo um pouco mais submissa, menos autônoma mesmo, quer dizer, tem um lado que é isso que você está falando, né? Um lado da minha família falava, vai para a vida, vai ser profissional, o outro falava, vai, né, vai buscar o marido. Então, esses dois pés, que a gente está, essas canoas diferentes, e você levantou isso, inclusive no começo, a gente ainda não foi educada para estar no mundo que a gente vive hoje, né? Como é que isso reverbera em você? Você acha que essa culpa, ela existe mesmo? É uma impressão minha, né? É porque, né? Minha visão também é restrita. Gente, essa culpa, ela não só existe, como ela é pesadíssima. Eu acho que ela afeta, na média, a maioria das mulheres. A minha palavra de vida é transcendência. Eu enfrentei situações muito difíceis e, enfim, por uma questão de tempo, também não vou entrar em longas contações de história, mas eu diria assim que eu tive uma infância muito difícil, embora dentro de casa meus pais fossem focados em prover tudo o que era necessário, principalmente uma educação de excelente qualidade. Então eu tive a estrutura necessária para ter um ótimo desenvolvimento, principalmente intelectual, não é? Mas do ponto de vista das relações, houve muitos problemas, houve muito bullying, tinha muitas questões de relacionamento com pessoas de família. Depois, na vida profissional, eu, mulher muito jovem, bonita, dentro do mundo corporativo, o assédio sempre foi uma constante. Eu nunca cedi, e isso me fechou muitas portas. Eu perdi de tudo, eu perdi cargo, eu perdi salário, eu perdi influência, eu perdi cliente, várias vezes por não ceder a assédio. Eu sofri assédio moral algumas vezes também. Minha carreira é uma espécie de um sanduíche. Eu comecei no mercado corporativo, empreendi muito cedo, aos 24 anos eu empreendi pela primeira vez uma consultoria de comunicação. Voltei para o mercado corporativo num cargo de liderança em 2008, para empreender de novo em 2011. Então, eu nunca tive um modelo pronto. O que aconteceu é que eu tive uma disposição para enfrentando os meus problemas a cada passo da minha vida. Enfrentei também divórcio. Eu tive um casamento que foi muito bom por um lado e tenebroso por outro. Até eu reunir forças e conseguir pedir a separação, demorou muito tempo. E é claro que eu também tive muitas alegrias e realizações na minha vida. Realizei projetos incríveis, tive uma escalada de carreira, de assumir cargo, de ter poder, de realizar os meus talentos, e esse é um processo que continua, né? Mas eu decidi, diante de todas as adversidades que eu sofri, assumir uma posição de me fortalecer de dentro para fora para fazer frente a cada situação. É claro que eu devo ter enfrentado alguns momentos de vitimização, mas honestamente eu não lembro quais foram, assim. Eu não me lembro de eu ter ficado presa num lugar de vítima por um longo tempo. Teve uma fase que eu sofri de depressão, que foi mais difícil, e aí eu precisei de tratamento medicamentoso, eu tive ansiedade. Essa foi uma fase que não era uma questão de vitimização, era uma questão de doença mesmo, então eu fiquei em tratamento. Mas eu sempre tive uma postura meio combativa, meio guerreira, do tipo, não tá bom, tô sofrendo, eu vou para terapia. Não tenho paz de espírito, eu vou para yoga, para meditação. Eu não compreendo isso, tem as coisas de família, então eu vou para uma outra linha terapêutica. Eu experimentei de tudo que vocês podem imaginar, em termos de autoconhecimento. Então eu tive uma busca muito intensa a minha vida toda. Isso já faz agora mais de 20 anos, né? Então
eu penso assim, mas vai ficar 20 anos em processo terapêutico? Mas, gente, se a gente tem a perspectiva de que vai viver 80, 100 anos, eu prefiro viver 80, 100 anos em processo terapêutico e estar cada vez melhor do que eu cruzar os braços, reclamar do mundo e ficar na mesma e estar sempre na frustração. Então, quando eu olho para trás, eu falo, putz, quanta coisa que aconteceu completamente diferente do que eu queria, quanta frustração, mas também quantas realizações eu consegui. Minha mãe mesmo fala, nossa, você consegue tudo o que você quer. Mas assim, isso tem um custo brutal, né? Que eu nunca me estaciono, eu nunca abraço realmente a zona de conforto. A hora que eu percebo que eu começo a entrar na zona de conforto, eu arrumo um jeito de sair dela. E o jeito que eu arrumo é geralmente me ligando a algum mentor, algum terapeuta, alguém que eu sei que vai me exigir mais, que vai colocar um fogo ali no meu calcanhar. Mulher guerreira mesmo. E aí eu vou dando saltos, assim, até que chega uma hora que o sofrimento cede muito, né? O sofrimento, ele pode ser reduzido, ele pode ser vencido, quando a gente tem um genuíno desejo de ser feliz de verdade, né? Quando a felicidade é uma escolha verdadeira. E a coisa boa é que a gente tem as ferramentas hoje em dia, né? Que antigamente esse encontro não existiria. Estaria todo mundo na fogueira agora, né? Hoje em dia a gente pode conversar, se reunir, a gente ainda tem muitas ferramentas à disposição de cura, né? Que são rápidas, inclusive. E aí, Mari, como é que a gente se emancipa dessa culpa? Bota ela na fogueira da Clarice em vez da gente. Né? Vamos botar a culpa na fogueira. Esse sentimento esquisito de exclusão, né, que a gente fala na linguagem sistêmica, parece que está fazendo alguma coisa errada, se sente excluído e vai carregando esse negócio. Nossa, gente, é sério. Mas eu acho que quando a gente consegue observar, se auto-observar e enxergar, olha, ali eu estou sentindo culpa. E aí você dá nome para isso, mentalmente mesmo, né? Põe uma caixinha ali, ó, culpa. Fica muito mais fácil da gente se curar, se tratar e ir atrás e resolver, porque a culpa ela não é um sentimento bom para ninguém, né? E às vezes a culpa está lá no passado ou ela às vezes está lá no futuro, você nem fez a coisa ainda, você já está se sentindo culpada, né? E eu acho que o nosso desafio, eu também como a Clarissa, sou uma eterna buscadora, então estou há muitos anos também no caminho do autoconhecimento, de buscar, de tentar entender as coisas. E uma das coisas que a gente mais escuta de falar é a presença mesmo, da gente conseguir viver no presente. Né? E a culpa ela não vai estar no presente, se a gente conseguir viver. Então, você conseguir olhar para essa culpa, falar, poxa, aqui é culpa, você já cria um antídoto contra ela. E aí você vai pro ataque. Você não fica de uma forma passiva, eu tenho culpa e vou ficar aqui, então, nessa coisa da vítima. Você vai tirar isso de você, porque é importante que a gente tente ficar o máximo do tempo com as coisas positivas que preenchem a gente, né? Durante esse período da quarentena eu observei bastante disso, e eu estou até falando bastante disso, porque eu acho que esse momento ele é muito rico para a gente se auto-observar. É como se fosse um retiro. A gente que é buscador vai muito para retiro espiritual, fica lá fechadinho, vivendo várias emoções, né, sendo provocados para isso. E essa quarentena, para mim, ela foi muito um laboratório assim, de um retirão da vida real. Um retiro forçado com umas panelas para lavar no meio, né, Mari? Exatamente, exatamente. Porque a gente começou a viver aqui no nosso micro, né, o macro. Então, e tantos sentimentos, né? Que eu, por exemplo, nessa quarentena já passei por todas as emoções que vocês possam imaginar, né? Então eu tenho observado muito isso. E quando a gente consegue dar nome, a gente consegue se libertar. É jogar na fogueira mesmo, falar, não quero isso para mim,
Tchau, muito obrigada. Já aprendi o que eu tinha para aprender com você. E agora eu quero ir para outras histórias, né? Buscar ali da onde que está vindo, né? Essa culpa, por que que eu estou sentindo isso? Muitas vezes é inconsciente, aí a gente tem que se esmiuçar um pouquinho mais, né? As mães têm muita culpa por causa dos filhos, as mulheres profissionalmente, ai, porque eu estou conseguindo atingir minha meta, eu não estou, aí eu já fico culpada, né? Então, eu acho ter essa... Conseguir enxergar, ver é ser livre, né? Então, se você enxerga, você se liberta. E eu acho que isso serve para os outros sentimentos também, não só esse. E é por isso que a gente tem que ficar atento, se observar todos os dias, não ter preguiça de se observar, porque aí a gente sabe o que a gente quer, o que tem valor, o que não tem. Você consegue escolher mais as coisas, né? Nossa, é tão importante isso que a Mari está trazendo. Eu quero fazer um comentário porque eu me identifiquei profundamente. Eu tive, como eu contei para vocês, uma jornada de autoconhecimento longa, só que chegou um certo ponto que a minha prática espiritual já era bem madura. Eu já estava na yoga há uns 18 anos e tal, mas eu ainda sofria muito, né? E eu tive a oportunidade de ser orientada por um mestre português, que foi meu mentor por 2 anos, e ele me explicou uma coisa que eu sinto de compartilhar com vocês, que é um discernimento fundamental. É entender se você está espiritualmente desperta ou ainda não. E que isso não é nem demérito, nem crédito para ninguém, é só a situação de cada uma. Então, característica de uma mulher que está espiritualmente desperta é você já não achar mais graça na vida como ela sempre foi, já não achar mais preenchimento e graça na vida com entretenimento normal, ter questionamentos existenciais constantes e ter muito sofrimento. Então, para as pessoas que estão nessa situação, não existe esperança de você sair do sofrimento a não ser enfrentando aquilo que te faz sofrer. Então, esse era o meu caso. Então, eu passei por um mergulho nos últimos anos de realmente entrar em contato com o meu sentir, inclusive com toda a culpa que eu carregava, que eu não sei exatamente dizer de onde vinha essa culpa, mas o que é importante era entrar em contato com ela e descarregá-la. Descarregá-la significou entrar em contato com experiências traumáticas e chorar isso. Eu chorei muito isso até ela se desprender de mim. Eu acho que boa parte pode ter vindo da educação, que a gente é treinada na infância para ser de um jeito, depois a vida exige outra coisa, e isso gera uma cisão, né? Uma fragmentação. A exclusão que a gente falou, sentimento de exclusão. É uma coisa que você fica carregando, parece que no DNA, essa rejeição, porque você foi educada para ser a boazinha, a good girl, aí de repente você não corresponde àquilo, você se sente rejeitado pela família e pela sociedade. E esse sentimento de exclusão, eu aprendi que ele é um efeito colateral da rejeição. Então, isso é algo muito nuclear que acompanha, de alguma forma, na média maioria das mulheres. Só que tem mulheres que ainda não estão nessa de grande questionamento existencial, muito sofrimento, que, sabe, curtem estar na vida, no mundo, curte estar na balada, na viagem, no consumo, e está tudo ótimo. Mas que ainda assim é saudável entrar em contato com o sentir, sabe? Porque a nossa liberdade, ela passa por a gente acolher os nossos sentimentos. E isso é algo que é contra a cultura, porque a sociedade ela não valoriza o sentir, ela valoriza só a racionalidade. Então, eu acho que E ter os seus próprios sonhos também, né? Porque muitas vezes as coisas mais superficiais, elas são uma boa distração. A gente não precisa nem olhar para os nossos próprios sonhos, né? O que eu quero da vida? Né? Não passa muito por esse lugar. É muito importante acolher os nossos desejos. Eu acho que a culpa, você está levantando a bola do desejo, Cris, eu acho que a culpa também vem da nossa tradição cristã. Tudo bem, a gente pode ter aqui budistas e outras tradições, de repente muçulmanas, mas assim, o Brasil predominantemente é uma cultura cristã. E o cristianismo, ele traz essa carga de culpa.
Então, eu acho que muito da minha culpa veio também da herança familiar, porque na época da minha mãe tinha essa coisa de minha culpa, minha tão grande culpa, sabe? Que eram penitências que as mulheres cumpriam nos colégios de freira. Então, a gente carrega coisa muito mais antiga do que a gente imagina. E Sim. nem sempre ficar só investigando a causa é o mais importante, mas é importante a gente entrar em contato com o sentir e eu acho que buscar o tipo de apoio que faz mais sentido a cada momento da sua vida. Não existe, obviamente, um modelo de desenvolvimento padrão, né? De acordo com o teu momento e o que você está precisando, você vai precisar se conectar num tipo de apoio. O que eu não abro mão e acho que é fundamental é que a gente busque ajuda. Eu não conheço ninguém bem-sucedido que tenha chegado lá sozinho. Então, essa ajuda pode ser na forma de terapia, de psiquiatria, de psicoterapia, de mentoria, de coaching e outras coisas mais. Então, daí você entra naquilo que seria, para mim, uma questão que é bem relevante, que é a história da verdadeira sororidade, né? Isso que a Mari falou no começo, que se não fosse com a vida que ela teve, né? Tendo um primeiro filho como adolescente, estudado, feito tudo que ela fez, se não fossem as amigas e as irmãs, né? As amigas, né? Que, na verdade, as pessoas as mulheres que estão ao seu redor, provavelmente você não teria conseguido, né? Como é que vocês veem essa importância, assim, de uma rede de apoio do feminino, mas que não é só do profissional, é daquela que é do que vem, sabe, também desse outro lugar, né? Do acolhimento, não é só estamos cumprindo as metas juntas, entendeu? Sabe? Sim, Ela vem de um outro lugar. eu acho maravilhoso, acho que é o caminho. Eu confesso que a sororidade entrou na minha vida há pouco tempo, coisa de 5, 6 anos para cá. Até então, no mundo corporativo, eu joguei o jogo da competição e eu venho aprendendo a ser mais colaborativa, mais aberta e ajudar outras mulheres a se abrirem também. Acho que é naturalmente mais fácil para as mulheres que são colaborativas por natureza, que isso é uma questão de perfil, e mais desafiador para aquelas que são naturalmente mais competitivas, o que não quer dizer que competir seja ruim e colaborar bom, né? Mas quando a gente fala de sororidade, isso implica abrir mão da competição desenfreada e passar a ver a outra como uma parceira e não como uma adversária, né? Agora, para quem precisa fazer esse shift, como eu precisei, né? Isso passa necessariamente por cultivar o seu amor próprio. Porque eu só consegui amar outras mulheres verdadeiramente e incondicionalmente, como hoje eu amo vocês, assim, independente de qualquer coisa. Independente de receber qualquer coisa, enfim. Independente de ser aprovada. Esse sentimento de amor mais incondicional, ele só nasceu em mim depois que eu aprendi a me amar de verdade. Então, é sempre de dentro para fora, tudo, né? Tudo é um processo de dentro para fora no final. E aí, Mari, só para finalizar, é porque vocês têm hora, né? Vocês A têm gente horário. podia ouvir a Mari abrir uns minutinhos para É, perguntas, vocês né? puderem, ótimo. Eu estou Vocês estão preocupada com com o umas horário carinhas que tão tem. lindas, assim, interagindo com olhares, com sorrisos. Eu queria ouvir um pouquinho, assim. Pelo menos a gente fazer um check-out. Sim, Sim, sem dúvida. também acho. Se vocês tiverem esse tempinho, eu agradeço. Sim. Quer falar alguma coisa, Mari? Nesse Eu sentido? queria se compartilhar aí com essas mulheres Tá bom. maravilhosas que estão aqui procurando informação, Ninguém conseguiram levanta. parar um minuto, uma horinha no seu dia para estar aqui com a gente. Fiquem à vontade, meninas. Vocês podem abrir seus microfones, como eu falei desde o comecinho. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem um monte de gente que está começando essa época dos compromissos. Eu Não acho tem. que Fala, Sam. eu acho que em relação ao competitivo e ao colaborativo, né, que a Clarissa comentou, eu sou do mundo corporativo, sempre fui, e eu acabei fazendo algumas escolhas de não, talvez até inconsciente, né, mas
de não assumir lideranças porque eu não queria ou não me achava com estômago suficiente, acho que essa é a palavra, né? A ponto de executivos ficar bravo comigo. Eu tenho uma frase de um chefe meu, eu falo assim, Sandro, o que você quer? Você não vai virar gerente? Do tipo, como se eu tinha que fazer isso, né? Hoje eu sou especialista. Enfim, mas eu tinha sempre uma vergonha da competitividade. Na mesma sentido, e aí quando a Clarissa falou, né, e super tranquilo, né, eu sou competitiva e tá tudo certo e que não é nem bom nem ruim. E assim como o colaborativo também, né? A questão é que eu acho que eu vejo agora, eu acho que vai ajudar muitas mulheres, porque existe sim uma onda do colaborativo para todo mundo. Dentro do mundo corporativo, né? Porque assim, o mundo não vai conseguir sobreviver, a gente já está assistindo isso, se não for desse jeito, né? E aí eu queria a opinião de vocês, se vocês acham que essa onda, porque é uma percepção que eu tenho, né? Que essa onda do esforço colaborativo vai beneficiar a mulher de alguma maneira. Eu faço parte de grupo de equidade de gênero, da empresa, é uma iniciativa das próprias funcionárias, não é que a empresa fez, né, estabeleceu. E são mulheres competitivas, mas que estão buscando ações colaborativas. Então, acho que aqui é um pouco, nem é uma pergunta, mas talvez a opinião de vocês, né? Se essa onda colaborativa, de alguma maneira, vocês enxergam que ela vai auxiliar também as mulheres se destacarem, porque o colaborativo também ele é uma forma de destaque, né? Enfim, de fazer presença dentro desse mundo corporativo que é super masculino, né? É interessante isso que você está trazendo, ser o colaborativo e o competitivo, eles poderem se combinar. Eu acredito nisso. Acho que assim, a médio prazo, longo prazo, claro, o fortalecimento de uma cultura colaborativa pode beneficiar a mulher, mas eu acredito mais no processo inverso, de a mulher com o seu potencial colaborativo impulsionar um movimento de transformação nas organizações. Só que para isso acontecer, ela precisa ganhar influência e poder. E para ela ganhar influência e poder, ela vai aprender precisa ser competitiva, não com os outros, com ela mesma. Foi assim que eu fiz as pazes com a minha competição. Eu parei de achar que era eu em relação aos outros e eu passei a ter uma busca de excelência eu comigo mesma. Como que eu posso bater os meus próprios recordes? Como que eu posso me tornar mais produtiva, mais eficiente, mais sábia, mais equilibrada a cada dia? Então, quando você entende que o jogo é o seu jogo interno, você vai se destacar conforme a necessidade, conforme o ambiente. Você não precisa pôr ninguém para baixo para aparecer, porque tem lugar para todo mundo brilhar, né? E aí a gente pode, ganhando influência, trazer um outro paradigma. Mari, você que é a rainha da colaboração, né? Porque a Mariana, ela realiza projetos que são pura colaboração. Como é que você vê isso, Mari? Olha, eu me sinto muito privilegiada porque eu acabo vivendo numa bolha até, vamos dizer assim, porque todo mundo que já chega até mim já tem esse olhar, já quer estar nesse mundo positivo. E eu, assim, eu sempre lutei por isso, né? Quando isso nem tinha esse nome, eu já estava lutando muito. Eu acho que sem viver num mundo colaborativo, não vai ter solução, gente. Ou a gente começa a abrir o olho e por esse olhar, ou a gente está ferrado, porque agora vão, né, a nova economia, novas coisas, e a gente pode se ajudar muito, muito, muito. E eu sinto, por exemplo, né, esses movimentos. Meu sonho é criar uma comunidade, né, e viver em comunidade. Mas a gente vê, né, tanta gente, sabe, é tão mais inteligente a gente viver num mundo assim, sabe, mais colaborativo, que não tem por que a gente não ir por esse olhar. Então, Sandra, parabéns, continua nisso, acho que foi super legal você ouvir a Clarissa, porque ela tem esses dois lados. E é isso, gente.
Michele, você que também é do mundo corporativo, quer fazer alguma pergunta? Será que ela está aí? Tô aqui. Liga a câmera. Ai, Não? é que eu não tô muito. Eu vou ligar. Quer fazer alguma pergunta para as meninas? Ah, eu tô escutando aqui, é que hoje eu tô um pouco mais tímida mesmo. Mas tudo isso, eu acho que eu fiquei pensando em várias situações que eu já vi também, então parece até que não é muito surpresa, assim, né, das coisas que eu vejo com relação às mulheres, porque o mundo corporativo, acho que ele tem muito machismo, né? Por exemplo, até mesmo em questão quando tem alguma liderança que é uma mulher, é nessas horas que eu vejo alguns preconceitos, né? Ou exclusão, né? Coisas que não deveriam acontecer. E eu também já senti, né? Em alguns momentos, assim, eu já passei por isso. Não tão forte assim, né? Mas assim, às vezes é mais sutil, né? Mas, mas assim, existe sim, eu acho que isso é super, é, ainda, ainda é comum, assim, então acho que, por exemplo, com um olhar ou com, assim, mas é ela que está cuidando disso, assim, por exemplo, mas é ela? Não, então, assim, tem algumas coisas, assim, que comigo não foi muito, né, assim, nunca foi muito forte, nada, mas assim, eu percebo com várias pessoas, né, desde, né, deixa eu ver, eu tenho mais de 10 anos, assim, que eu trabalho de bancos e seguradora, então, sim, já vi várias situações, assim, na verdade, de vários, não só com mulheres, mas assim, é que eu vejo também com relação a quando tem a diversidade no geral, né? Diversidade no geral. Mas aí, né, a gente está falando de mulheres, mas assim, com vários tipos de preconceito. Então, até com deficientes, né? Então, eu já vi muita situação, enfim. Mas acho que A gente vai é ruim caminhando, de né? falar. É ruim de falar, mas eu acho que no final é um pouco comum, assim. Infelizmente. Uma coisa que eu percebo muito no mundo corporativo, as pessoas que estão no mundo corporativo, é que em alguns cargos, algumas posições que seriam um pouco mais masculinas, tipo auditoria, coisas que precisam cobrar as pessoas, quando são mulheres, elas sofrem muito mais preconceito, por exemplo, né? Mas assim, a Cláudia ela precisou sair, ela deixou aqui um recado que ela queria deixar registrado que concorda com a Clarissa no que diz respeito a sermos mais competitivas conosco mesmas e aceitar que precisamos pedir ajuda. Muitas vezes é uma questão muitas vezes é a questão mais difícil da gente aceitar. Quando a gente aceita isso, fica mais fácil. Esse assunto daria para ficar, né? Mas Certeza, é isso. certeza. Cris, eu queria propor da gente fazer da gente dar um oi todo mundo, quem está com a câmera fechada, de abrir só para a gente dar um tchau, a gente fazer um story aqui. Fazer só um tchauzinho, então, gente. Volta. Ô, meninas, obrigada, né? Não deu tempo de eu agradecer a A fala de Olivia também vocês. acho que precisou sair, pelo jeito, eu não estou vendo mais. Um monte de gente já precisou ir, mas eu queria agradecer vocês, Mari, Clá, né, pela parceria, por estar compartilhando a experiência de vocês. E eu vou subir esse vídeo, depois eu passo para vocês. Legal. E Tá? como que a gente faz para continuar em contato, Cris? Eu vou colocar os contatos de vocês no vídeo. Eu sempre coloco todos os contatos, né, das pessoas que participaram no vídeo para que quem assistir saiba como entrar em contato. Agora, Mari, você quer deixar aquela mensagem final assim que você falou? Eu gostei da história de fazer. Apesar de ser tudo difícil, tudo também
é muito maravilhoso? Tá. Não, só quero agradecer mesmo, né? Eu acho que nós somos privilegiados se estamos aqui agora assistindo, conseguindo conversar e debater esse assunto tão importante. Eu acho que a gente tem que agradecer, conectar com a nossa força interior, viver um dia de cada vez, só por hoje, e seguir o barco, gente, porque tem muita coisa aí para a gente viver, para fazer e acontecer. E aquilo que a Clarissa falou, né? Graças a Deus, hoje a gente tem muitas ferramentas para a gente se curar, se amar, se autoconhecer. Então, usem e abusem dessas ferramentas e vamos embora que tem muita coisa nesse mundo para nós. Ok. Ótimo. Tá bom? Gente, super obrigada por mais uma noite encontrar você. Obrigada, meninas. Também Sim, agradeço. Uma Obrigada. ótima Legal. noite, Cris. Parabéns pela iniciativa. Eu Imagina. ouvi dizer que essa é a 20ª edição desse programa, né? Maravilhoso o projeto. É, Obrigada pelo Encerramos convite. semana que vem, no dia 13, Legal. que é um dia super feminino, né? Sim. É o dia, é a representação das mulheres. Qual vai ser Menina, o tema, Cris? mediunidade. uau! Uau, tá na agenda. Queridas, uma boa noite a todas. Boa noite, Obrigada. gente. Muito obrigada. Oportunidade. Menina. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Beijo. Tchau.